Graça e paz, é com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia com o nosso programa Palavra de Vida, trazendo uma palavra transformadora na sua direção. Uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ardentemente ao seu coração e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Como é que foi seu dia? Como é que você está? Espero que o Senhor Deus tenha sido a sua dianteira e a sua retaguarda. Às vezes tem dia que a coisa não é tão boa assim, né? E às vezes a gente passa por momentos difíceis, por tempos de guerra, por contradições, e às vezes a gente tomou decisões que não gostaria de ter tomado e depois a gente arrepende. Isso faz parte, né, da vida e de todo esse ciclo que a gente oscila dia a dia, né? Mas se todo dia fosse igual, então isso vai trazendo a nós uma carga de sentimentos, né, nos nossos neurotransmissores e tudo que a gente vai viver no dia a dia faz com que eu também cresça. Isso faz parte então do nosso crescimento. Nós estamos iniciando agora um período de inverno, onde as folhas das árvores começam a cair. Então as folhas estavam muito verdes e agora já nem tanto. E elas já começam a cair. Mas isso é para quê? Para que a árvore esteja crescendo. Aí você pode perceber que no próximo ano ela estará maior. Vem os frutos agora, começam a preparar para isso, então são os ciclos. E a gente vive isso. Eu quero falar de uma pessoa aqui com a gente, como ele viveu uns ciclos de êxito e de desistência, e talvez a ponto de morrer, quase. Eu quero falar um pouquinho aqui de Pedro, né, que é interessante. Eu quero ler o texto de Marcos 16, no versículo 7, diz assim, Jesus falando, né? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Então isso foi depois da ressurreição de Jesus. A história de Pedro, acredito que você conhece, que ele era aquele que estava com Jesus em todos os aspectos, nos momentos dos milagres. E Pedro, inclusive, era um dos apóstolos que foi escolhido por Jesus para ir ao Monte da Transfiguração. Imagina, ele era parte dos 3 que estavam lá. Então ele tinha uma posição diferenciada mesmo entre os apóstolos. E Jesus ainda dá a ele, falando assim, olha, tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Imagina, sobre essa posição de Pedro, né? E Jesus via em Pedro uma liderança fantástica e poderosa, importante. E aqui, Jesus, ele especifica bem mesmo o nome de Pedro, porque ele generaliza os discípulos e chama os discípulos e manda que eles estejam na Galileia. E Pedro. E talvez se ele tivesse dito, vamos discípulos para lá, e Pedro no meio daquilo tudo, Pedro talvez não teria ido. E se eu não tivesse ido, ele teria sido mais um Judas ali no processo, né? Teria sido desistente porque ele estava flechado, estava totalmente envergonhado, porque ele foi assim, enfático. A palavra diz que ele foi aquele que negou Jesus, que disse que não, 3 vezes. Jesus já tinha advertido a ele. Imagina, ele falou e ele ainda, mesmo assim, advertido, ele ainda cai no que Jesus já tinha dito. Imagina depois o conflito que Pedro entrou quando ele viu Jesus sepultado, morto. A morte para nós é o fim. Então era o fim para Pedro ali naquele momento. E mesmo que havia a notícia da ressurreição, ele falou, e agora como é que eu vou? Eu não sou merecedor disso.
Eu encontro muita gente na igreja, muita gente que está desistindo da igreja porque está envergonhado. Tem gente que errou, negou, falou mal, xingou, falou bobagem, mas assim, caluniou. Assim, mas muita coisa mesmo já aconteceu. Hoje nós estamos com 31 anos de Sião. Quanta coisa já aconteceu dentro da igreja. Quantas pessoas valiosas, preciosas, foram atingidas pelo inimigo por um momento de sentimento, um momento ruim da vida, naquela hora em que ele fez uma bobagem. Quem não faz bobagem? Quantas bobagens eu já fiz? Eu tive a oportunidade de voltar, graças a Deus. E algumas ainda preciso de voltar também, ainda acertar. Então não está tudo certinho, não. Mas, meu amado, minha amada, quanta coisa que o inimigo quer te envergonhar e te colocar para trás para que você não faça parte do movimento que Jesus está levantando nesses tempos de hoje. Você que está distante do altar, você está distante da palavra, você está distante da igreja, você está distante do seu pastor, do seu líder. Quanta coisa que o inimigo fez para que afastasse você se você se tornasse uma ovelha sem pastor. Meu amado, eu não sei como é que você está aí. Você está sem igreja? Você está sem pastor? Ore, busque o Senhor. E hoje Deus está falando algo no teu coração. Vá, volte. Quando ele está falando da Galileia, ele está falando do lugar da origem do chamado. Lá de onde você foi chamado. Foi lá na Galileia que Jesus chamou Pedro ao ministério e dizia: eu vou fazer de você pescador de homens. E Jesus estava trazendo de volta lá, a ponto que, quando aqui nós olhamos em João, no capítulo 21, no versículo 15, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Os discípulos todos. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos. Então, quando a gente... Jesus naquele momento estava resgatando o chamado dele, ou resgatando uma confissão. Uma confissão. Quantas pessoas já falaram que amava a Deus, que não nos afastaria por nada? Eu já tive muita gente na igreja que em momentos outros chegava e fazia uma confissão tremenda assim ao ministério, confissão até a mim, falando do amor que ele tinha por minha vida, e logo em seguida desanimavam, alguma coisa. Eu acho que o inimigo punha à prova mesmo a fala deles, e caíram no sentido assim de afastar, e muitas vezes tão firme, às vezes até na palavra, mas longe da sua casa. Hoje, essa é uma palavra em que Deus está trazendo ao seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, não é minha voz, não é a fala de um homem, mas olha para você, olha para dentro, como é que você teve uma atitude de engano, e olha para tudo aquilo que Jesus está preparando para a tua vida. Muitas vezes esses erros, a negação de Paulo agora, a negação de Pedro, diante do sinédrio ali, diante daquelas pessoas que estavam acusando Jesus. Mas olha só, o quanto que Jesus preparou para a chegada, ao retorno de Pedro diante dele. Foi assim, fantástico, é fantástico. O seu retorno vai ser só vibração, vai ser festa no céu, vai ser festa em todos os lugares. Aqui, o que Jesus hoje está trazendo, o que Deus, o Espírito Santo está movendo na sua vida, é hora do retorno, é hora de voltar, é hora de vencer os medos e a vergonha. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você. Tenha coragem. Confesse com a tua boca que você é precioso na obra do Senhor, que você é esse apacentador de cordeirinhos, pastor de ovelha, que você é este que tem ministério, que tem casa, que tem família, que tem chamado, que tem propósito na sua vida. Eu tenho certeza que você que está distante, volta, e será extremamente usado, e muitas vidas serão abençoadas através de você.
Que o eterno Deus esteja te abençoando hoje, o Espírito Santo, conduzindo o teu coração em suas decisões. Primeiro, os passos são dados no nosso coração e depois movimenta as pernas. Então, deixa ele falar o teu coração e move na direção de Jesus, para que a obra do Senhor não seja estagnada, ela seja parada na sua vida. Mas Deus quer te usar você para abençoar a cidade e abençoar pessoas. Quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, que a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, Deus, seja com esses. Fortalece. Dá a eles, ó Deus, a ousadia, a coragem. Tira da inércia, Senhor. Tira da tristeza. Tira da acusação. Mas que hoje eles sejam libertos em paz, na graça e na presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Amém. Deus abençoe. Se você também quer viver essa experiência e ter a sua vida totalmente transformada, é só entrar em contato conosco no telefone 3237-1212 que nós passaremos todas as informações para você. Vai ser tremendo! E claro, se você também quiser contribuir com o nosso programa, é só você encaminhar a sua oferta nesse Pix que está passando aqui na nossa tela. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Até lá!